queimando no fogão, o riso das crianças brincando no chão. Na sombra das árvores posso sentir a mão de Deus a me conduzir. Vida simples, mas cheia de luz, coração firmado em Jesus. Entre os sonhos que Deus desenhou, vejo a promessa se cumprir no amor. Oi, pessoal, tudo bem, gente? Rapaz, eu vim aqui compartilhar um pouquinho do meu devocional com vocês. Eu tava aqui fazendo devocional e resolvi vir cá bater um papo com vocês. Gente, eu vou iniciar lá em Hebreus 11, que fala de grandes exemplos de fé, né? E logo depois a gente vai lá para Gênesis 3. A passagem, né? Ela nos revela o que é viver pela fé. E como Deus nos chama para viver em lugares que muitas das vezes os nossos olhos nem enxergam ainda. E fala bem assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. A fé, ela não é sentir. A fé não é ver primeiro. A fé é obedecer porque Deus falou. E eu estudando aqui, né, sobre isso agora de manhã, e a gente estava aqui meditando em Gênesis 13, quando a separação de Abraão e Ló. Ló, ele escolheu a terra mais bonita, mais fértil, mais verde, a terra que encantava com os olhos humanos. Mas Abraão, ele ficou com aquela terra mais simples, entendeu? A terra mais seca, mais difícil. Mas o detalhe é esse: Abraão, ele não escolheu pela vista. Na verdade, ele deixou Ló escolher primeiro, né? E aqui fala, né? Eu tava até estudando um pouco sobre Hebron, que fala que é os vales altos com pedras. E esse foi o lugar que ficou para Abraão. A gente vê que Abraão, ele caminhou pela fé, gente. E quando ele chega à terra, né, que não parecia nada bonita, a Bíblia diz que ele construiu um altar em Hebron. E esse altar junto aos cavalos de Maré, que fala, né? E um lugar de montanhas rústico, né? Nada comparado ao verde do Jordão. E é nesse lugar simples que Deus aparece e diz. Deus diz bem assim, eu tô lendo aqui. Deus diz que toda essa terra eu vou te dar. E a promessa não estava na aparência, gente, da terra. A promessa estava na obediência. É sobre a obediência, gente. Onde eu quero chegar? Às vezes, Deus nos manda para lugares que não parecem bons. Às vezes, Deus nos chama para recomeçar do zero. E às vezes a promessa chega antes do recurso. Mas devemos permanecer na fé. Às vezes, Deus nos dá uma direção, mas a gente tem que só obedecer, mesmo sem explicação. Mas se Deus te disse, vai, pode ir. Se Deus te disse, é naquele lugar, é naquele lugar. Somente vai, obedeça. Eu não sei o que Deus está te pedindo, mas obedeça. Se Ele falou, vai, faz, faça. Que Ele te deu uma palavra. E muitas das vezes as pessoas nem vão acreditar em você. Mas se você ouviu a voz de Deus, só obedeça. Mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém acredita, permaneça, tenha fé e obedeça. Eu quero contar um testemunho bem rápido para vocês. Eu falo isso porque a minha casa tá vivendo algo debaixo de uma palavra. E eu tava meditando aqui nesse devocional hoje, eu falei, meu Deus, preciso compartilhar isso com as pessoas. E vamos lá. O Senhor nos deu uma direção, o Senhor nos deu uma palavra bem clara. E Ele tem falado nesse ano.
E mesmo tempo, assim, sempre direcionando a gente, né? Falando pra gente ir. Ele falou o lugar para onde a gente ia. Ele começou, como que eu falo, nos dar alguns recursos, porque para onde a gente vai, eu não tinha nem para onde ir, e ele nos abençoou com a terra, e ele falou com a gente em um mês, passou 2 meses, ele nos abençoou com essa terra. Eu falei com ele: Senhor, se for esse lugar mesmo, como que a gente vai? E ele nos deu a terra. Gente, o que eu quero falar? Ele nos abençoou com a terra, mas a gente tem que recomeçar do zero. Literalmente do zero. E recomeçar não é fácil. E é isso que minha casa está vivendo. Olhando com os olhos humanos, não temos recurso. Não sabemos como vai ser. Não temos nada em mão, mas temos uma palavra que o Senhor nos deu. Sim, a gente até ouviu de pessoas, porque onde a gente mora é nosso, e recomeçar, e no interior, um lugar longe de tudo, mas a gente não está olhando isso, a gente está ouvindo o que o Senhor falou conosco e obedecendo, assim como Abraão fez. Ele foi, e nós estamos indo também. Gente, eu comecei a arrumar umas caixas, tô arrumando minhas coisas pela fé mesmo. É porque se ele nos deu, ele vai fazer. Eu não tenho dúvida que o Senhor vai fazer. Não tenho, porque ele falou. E o nosso Deus, ele não volta atrás. Se ele falou algo com você, confie que vai acontecer no tempo dele, mas vai. E hoje eu quero te encorajar. Se Deus te deu uma palavra, não olhe para a circunstância. Não olhe para o que falta. Não olhe para o que as pessoas estão falando. Deus não te chama e depois te abandona, não. Deus te chama e Ele te sustenta. Mesmo que venham as provações, Ele está ali com você. E Ele vai te sustentar. Ele vai te guiar. Ele vai prover. Deus ordena e Ele abre o caminho. Mas você precisa obedecer, confiar, colocar a tua fé em ação, mesmo que seja difícil, mesmo que dói, porque eu sei que dói. Eu sei. Tem dia que a gente fala bem assim: meu Deus, como vai ser? E ele vai lá e fala bem assim: eu falei, só confia, vai. E então, essa é a palavra que o Senhor falou comigo hoje, colocou no meu coração. Espero que o Senhor tenha falado ao seu coração também, tá? Depois você medite lá em Hebreus 11, ou lá em Gênesis 13, entendeu? Não vai pelos seus olhos humanos, não vai. Como foi Ló, viu a terra verde, perto do rio, é aqui. Não, vai pela direção do Senhor, tá? Vai pela direção do Senhor, porque o Senhor é aquele que do nada Ele faz tudo. No deserto, Ele provê. Ele provê no deserto, gente. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo. Então só confie nesse Deus. E vamos voltar lá. Eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração, tá? Comente aí. Que o Senhor tem falado com você, tá? Que você venha começar a caminhar pela fé, venha começar a deixar o Senhor direcionar os seus passos, onde você vai, o que você vai fazer, uma decisão que vai tomar, pede direção a Deus, discernimento, e compartilhe com alguém que precisa escutar essa palavra também, tá? Que Deus, mesmo Deus de Abraão, né, é o mesmo Deus de hoje. Que o Senhor venha fortalecer a sua fé, venha te fortalecer a sua fé, venha te levar em lugares mais altos, e que você venha se aprofundar no Senhor, tá? E essa é a palavra de hoje, gente. Foi o que Deus colocou no meu coração. Eu
Eu falo assim, espero que vocês tenham entendido, tá? Mas foi o que eu tava estudando e eu queria compartilhar com vocês, tá? Fiquem com Deus, Deus abençoe, tá? E venha guardar a sua vida, a sua casa. Você que é novo aí no canal, seja bem-vindo, nos segue, tá? Compartilha aí o vídeo. E é isso. Vem cá, Arthur, dá tchau, pessoal. Tchau!